Pai do Senhor, bom dia. Para a honra e glória do Senhor. Vamos orar, né? Antes de ter uma manhã abençoada, antes de fazer qualquer tarefa, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigada pela noite. Perdoa os nossos pecados, gestos, ações e atitudes. Que tudo que for falado aqui, Pai, cada alma, cada vida se encaixa e queira, com a ajuda do Espírito Santo, mudar a sua vida. Não seja eu falar, mas sim a boca de Deus. Entra nos corações de cada vida e quem estiver atribulado, quem estiver doente, quem estiver desenganado, o Senhor hoje possa fazer o sobrenatural de Deus acontecer. Eu te apresento nesta manhã aquela irmã que está no Albert. Não tem nada impossível que tu não possas fazer, mas seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade, Senhor do Exército. O homem não faz milagre, mas Jesus, Ele é o dono do milagre. E se tiver que fazer para fechar a boca dos médicos, que seu nome seja glorificado e exaltado. Entra hoje, no nome de Jesus, dentro daquela enfermaria, sobre aquela irmã, com a sua equipe médica, e põe tudo de volta no lugar, pela sua permissão e pela sua ordem. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos aprender sobre como viver na verdade, né? Viver na verdade não é muito fácil, não, para quem é cristão. Tem muitos cristãos que tem hora que não entende esta palavra. Verdade é você viver dentro dos padrões da obediência da palavra de Deus. A verdade é quando você deixa ela entrar na sua vida e você começa a praticar ela, independente de críticas ou de falas. Você nunca vai mudar o seu pensamento, porque você está servindo um Deus vivo e não está morto. Então você tem que seguir o que está na palavra. Se você tiver que agradar alguém, você tem que agradar o teu Senhor. E muitas vezes nós cristãos, para não ficar mal, pecamos em querer agradar os outros, mas mesmo assim acaba se dando mal. É melhor você agradar ao Senhor e ficar no centro da vontade, da palavra do Senhor, do que você ficar no centro da vontade do inimigo, porque ele te envergonha. A verdade é um dos atributos divinos. A Bíblia é chamada de palavra da verdade. O que são atributos? Atributos de Deus são as características e qualidade que revela a natureza e o caráter de Deus sobre você. Tanto na teologia cristã, quanto em outras tradições religiosas. Ele descreve o que Deus é, como ele se manifesta, e são divididos em atributos comunicáveis e incomunicáveis, que tem horas que a gente nem sabemos como vamos falar, como você vai chegar para trazer uma palavra.
E tem hora que você deve se perguntar, é o Senhor que está falando? É eu que estou pensando? A ideia é minha? Não. Porque quando a gente tem uma intimidade com Deus, Ele levanta quem Ele quer para falar com você. Os atributos incomunicáveis são características exclusivas de Deus que não são compartilhadas com a criação, como a onipotência. A onipotência só pertence a quem? A Deus. E o que ela refere? Deus tem todo o poder. Presta atenção, a onipotência de Deus, ela tem todo o poder. Se Ele tem todo o poder, quem você acha que governa a sua vida, meu irmão? Quem governa a vida do seu patrão, meu irmão? Quem governa a sua casa, meu irmão? Quem governa a sua família, irmão? Temos que prestar atenção. A onipotência de Deus tem todo o poder para se levantar, para parar o mundo e lhe botar na palma da mão e ainda rodar para vários lados. É Ele que tem o poder. Nem eu e nem você temos poder nenhum. Por isso que Ele é onipotente. Ele é a onipotência que tem todo o poder para reinar sobre a sua vida. E muitas vezes nós não acreditamos. Acho que o nosso poder está conosco. Está nada. Você que está na mão do Pai. Ele sabe o que passa dentro do seu coração. Ele sabe quantas lágrimas você já derramou aí dentro. E quando Ele fala, Deus tem todo o poder, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para libertar, e Ele tem poder para transformar a vida desde o momento que você crê que o Verbo se fez carne por você. Se Ele tem o poder, Ele tem um poder até para parar uma guerra. Mas sabe por que Ele não para uma guerra? A falta de fé, a falta de confiança. Tem coisas que o Senhor Ele permite acontecer para que o povo dele comece a dobrar o joelho na terra e comece a orar. E quando você começa a orar, não é um, não é dois, não, o povo dele mesmo, o povo que diz, que fala aleluia, glória, que ora, que jejua, que busca, ele para o mundo por você sim. Ele para. Se ele tiver que fazer um rebuliço no mundo, nos quatro cantos da terra, pelas suas orações, irmãos, ele vai fazer, porque ele tem o poder. Ele tem toda a autoridade, porque foi Ele que criou este mundo para você. O problema é que nós não aproveitamos o que Deus criou. Nós destruímos o que o Senhor criou. E muitas vezes a gente põe a culpa no Senhor. Por que que Deus deixou? Não é porque que Deus deixou. Por que que o homem foi lá e destruiu o que Deus fez? Aprenda a se colocar. A mesma coisa. Eu falo para uma criança, um nenenzinho de 1 aninho, não mexe nesse copo. Ele vai ficar olhando para você, não vai? Para ver se você está olhando para ele. Mas aí você deu um deslize, ele foi lá e mexeu no copo, quebrou o copo, certo?
Quem foi o culpado? Quem deslizou ou que deixou a criança perto daquele copo? Os dois erraram, porque um olhou para um lado e o outro não tirou a criança a tempo. Assim ela não teria quebrado o copo. Assim é que está o mundo. Deus fala, Deus mostra, Deus revela. Você olha para o outro lado e faz de conta que não é com você, é com o outro. Não, é com os dois. Deus está falando com todo mundo. Eu falei uma vez aqui na live que é pastor, né? O Rodrigo Silva estava falando que Deus permitiu entrar a Covid para ver se acordava o povo. Sabe quem é o povo? Não é o povo mundano, não. O povo que me clama e diz que tem eu no coração, que tem meu filho no coração. Mas ficamos todos acomodados. Ah, chegou a cura, chegou a isso, melhorou, não sei o quê. Olha bem para o seu redor, irmão, vê se alguma coisa melhorou. O inimigo trabalha com um sapatinho de lã. E você está trabalhando com o quê? Se Deus está falando, eu tenho todo o poder, você tem que começar. Igreja, acorda. Sai do sono da indolência. Começa a dobrar seus joelhos, começa a voltar a fazer as vigílias. Quem fazia as vigílias? Até 6 horas da manhã. Agora tem vigília que vai até 1. O que é isso? É parcela de vigília. Agora a vigília tem empréstimo também. Por que nós estamos deixando o mundo, se nós somos o sal, somos a luz? Quem é do tempo aí que a vigília vai até 6 horas da manhã para que Deus venha responder? Como é feita a vigília? Como você está trabalhando dentro da vigília, trazendo aquela alma frita, a alma que está nas drogas, a alma que está com a vida toda destruída, que ela possa sentir, quando botar o pé na igreja, ela sentir uma essência, sentir que ela está em um lugar diferente. Por que nós estamos mudando, igreja? O que está acontecendo, igreja? Aí vocês vão estar aí perguntando, a irmã está pregando para a igreja? Estou pregando para a igreja porque eu estou vendo tantas coisas banais, sabe? Que nós estamos esquecendo o principal. As almas perdidas. Nós estamos trabalhando pouco, muito pouco. Nós trabalhamos, não estamos fazendo nada. Não queremos que o trabalho saiba que você é evangélico. Diz que é mentira. Quando você não quer que a pessoa saiba que você é evangélica, por que você não dá testemunho que você é evangélica? Sinto muito. Estou acusando? Não. Mas a verdade é a estampa. É a maneira que você se procede. Porque quando a pessoa é cristã, na mesma hora a pessoa fala, ela é cristã. Ela não se mistura. Porque isso já aconteceu comigo. Eu não precisei falar nem que eu era evangélica. O cristão, ele tem uma postura, ele tem um caráter, ele é diferente. Até no modo de falar. E muitas vezes a gente não usa isso que a gente aprendemos. Ter o caráter de Cristo. Ter a mente de Cristo. A gente até lê, prega, fala, mas jogamos fora. Por que jogamos fora? Porque de repente nem você está crendo que o que você está lendo, o que você está falando. É duro. Às vezes você vai falar assim, mas isso não é verdade. Não sei, não conheço a sua vida. Eu conheço a minha.
Eu não posso falar pela vida do meu filho nem da vida da minha filha. Cada um vai dar conta de si. Então, vamos acordar, igreja. Vamos parar de fazer a casa de Deus de escola de samba. Vamos parar de fazer a casa de Deus de um circo. Vamos parar de fazer a casa de Deus de brincadeira. E vamos levar mais a sério as coisas de Deus. Prega a verdade. Se não aceitares a Jesus como seu Salvador, você terá condenação eterna. O Senhor veio para quê? Para te dar vida com abundância. O inimigo veio para quê? Veio para matar, roubar e destruir. Qual é a parte que você está perdendo na sua vida? Por que você ainda está aí sentado olhando para mim? Eu não tenho forças. Como uma vez uma pessoa falou para mim, eu não sou forte igual a você. Não é caso de ser forte, irmão. É caso de ter intimidade. Pegar a palavra e ler, comer e entregar. Alguém já viu o pardal dando comidinha para os filhotes? Ela não deixa de dar comidinha. Você bota a comidinha na boca de cada pessoa que você chega perto de Jesus? Sabe por que você não bota? Porque tu não busca o reino. Tu não busca a glória. Você não busca o poder, não busca o Deus onipotente para a tua vida, que tem todo o poder para curar você. Pessoal, você chegar... Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhei na custódia, tá? E eu nunca mais esqueci essa cena. Que um menininho falou assim para mim, tia, olha só, Deus não vai me levar não. Eu falei, por quê? Porque eu sou muito pequenininho. Por que você é pequenininho? Eu sou radinho. E aí, Deus tem que levar aqueles que estão lá. Quem? Os grandões. Como assim? Porque eles são os chefões. E ali naquele meio tinha um que ia partir. Falou que não tinha mais jeito. Ele estava todo entubado. E ali eu comecei a falar a palavra de Deus, o que Deus pode fazer. Ele pode mudar a história. Mas realmente o rapaz estava totalmente entubado mesmo. Ele ia descer naquele dia no meu plantão. Aí deu um rebuliço. Alguns cristãos saíram da custódia. Mas já está fazendo um rebuliço que todo mundo está achando que vai todo mundo morrer. E eu lembro como você hoje, se for para morrer, o policial falou, tinha que juntar todo mundo e levar. Mas não é assim. Quando eu volto no outro plantão para trabalhar, né? Quem estava lá sentado e me deu bom dia? O que ia descer no outro plantão. Sabe o que é isso? Ele creu na palavra. O Senhor não deixou. Aí você vai falar, mas ele era bandido. Daí, quem sou eu para julgar alguém? Não me interessa saber qual era a vida dele. Quem pode julgar e quem pode bater o martelo é Deus. É Deus que bate o martelo. Você não é Deus, você é só servo. Você só está aqui para levar o evangelho, orar, sem cessar, sem parar. E começa a orar pelaquela alma, começa a falar com Deus, começa a clamar, começa a apresentar. O poder pertence a Deus, então você não pode jamais apontar o pecado no erro de ninguém, seja quem for. Você não é Deus para falar da vida de ninguém. Mas isso me chamou a atenção, porque ele voltou à vida. Aí você me pergunta, se arrependeu? Não, glória a Deus. Porque ele ficou me olhando. E vi muitas maravilhas acontecer no meu setor de trabalho. Pessoa com câncer, que estava com os dias já contados, o médico disse que ia mandar para casa, só para se despedir. E a menina de boca aberta chorando. Quando ela falou, para!
Deus já bateu o martelo? Não. Então vamos orar? Vamos orar. E ali ela orou. No outro plantão, estava lá com gente para fora, a senhora não entendia, demorou para saber quem era. Ela disse que naquele dia começou a acontecer um mistério dentro do setor de emergência, na enfermaria dela, que o médico disse que não sabia explicar, que os órgãos dela estavam voltando todos de volta para o lugar. Fé. Seja instrumento na vida de alguém e não maldição. Tem muito cristão que bate no peito, não adianta orar, que já está condenado, já vai para o inferno. Você nunca pode mandar ninguém para o inferno, porque eu tenho um modo de pensar. Quando você fala que a pessoa vai para o inferno, sabe que dá a impressão que você chegou lá primeiro. Já está lá na porta do inferno. Aí você já sabe quem vai e quem não vai. Que se Jesus, que está ao lado do Pai, não sabe o dia que o Pai vai vir, virá como ladrão, como você sabe que a pessoa vai para o inferno? Quando estiver ainda na terra dos viventes, ainda há esperança. Então você nunca pode dizer que a pessoa vai descer, vai para o inferno. Cuidado. Teremos grande surpresa. Aquilo que eu falei, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Será que tu está no meio dos escolhidos? A onisciência. Deus sabe todas as coisas. Ele conhece a tua vida melhor do que ninguém. Ele sabe o que você planta e por que você está na tormenta. Não catuca Deus não, hein? Não catuca Deus. Porque nem o diabo quer graça com Deus. Tem gente que paga para ver. Mas o diabo é assim, ele até vem. Mas quando ele vê que o fogo vai descer, te larga na fogueira e tira a reta dele. Ele é onisciente, Deus sabe todas as coisas, ele sabe, ele conhece o teu sentar, Salmo 119, ele conhece o seu sentar, o seu levantar, ele te conhece melhor do que ninguém, até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, até o que você está pensando, e o que você está fazendo para melhorar a sua vida. Perante a Deus, confessa, fala para Deus, o que está te atrapalhando de caminhar. Será que você é o Popeye que precisa comer o espinafre para ficar forte para estar na igreja? Come palavra, meu irmão. É a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que cura, é a palavra que muda os seus pensamentos. É a palavra que tira a trava dos teus olhos. É a palavra que te dá o direcionamento com quem você deve conversar, com quem você deve andar e com quem você deve quê? Falar. Onipresença. Deus está presente em todos os lugares. Eu tenho um ditado que a pessoa fala: Deus não está ouvindo a minha oração porque Ele está lá do outro lado do Brasil. Que ignorância. Ele está em todos os lugares. É só você gritar: Jeová, tenha misericórdia de mim. Ele está pronto ali para te servir. O problema é que nós nunca estamos prontos para servir a Ele. Mas Ele está sempre pronto a nos servir. Então, Ele é onipresente, é o Deus que está sempre em todos os lugares que você possa imaginar. Pode estar aqui agora, como também está no trabalho de alguém, ou dentro de um hospital, ou até dentro de um cemitério consolando alguém que perdeu um ente querido, ou de repente está com aquela pessoa desenganada lá no hospital, que nem os médicos sabem o que vai fazer. Mas é Ele que tem todo o poder. Ele pode curar como também não curar. Porque às vezes nós somos egoístas.
E às vezes a gente nem lembra quem foi que curou. Ainda vai dizer quem foi quem curou. Então, vamos lá. Deus não divide a glória dele com ninguém. Antes de você abrir a boca e falar quem foi, tem que falar quem curou o seu familiar. Porque toda honra, toda glória seja dada a ele. Por isso que ele não divide a glória dele com ninguém. Imutabilidade. Deus não muda. Se ele vai fazer, ele vai fazer. Se ele entrar numa guerra, ele não vai mudar por causa dos teus lindos olhos. Se ele entrar dentro de uma guerra, que você fica bem longe. Porque ele vai guerrear por você. E vai pegar cada um daqueles que te humilharam, aqueles que te debocharam, aqueles que te encarnaram, aqueles que te apontaram, te caluniaram, te defamaram. Ele vai entrar na guerra por você.